Olá, Mirante, tudo bem? Senta, porque o vídeo de hoje, eu não sei quanto tempo vai ter, mas ele é o suficiente para passar uma mensagem que eu vou dizer. É maravilhosa. Você já ouviu falar do mito do Ícaro? Eu vou passar uma prévia rapidamente para você ter uma ideia. Ícaro, ele era filho de um arquiteto que construiu, foi contratado para construir uma prisão onde aprisionava o Minotauro. Se eu não me engano, é o Dédalo. E aconteceu algumas coisas e ele e o filho dele acabou ficando preso nessa prisão que ele construiu. E ele sabia da complexidade dessa prisão e a única forma de sair desse lugar era voando. Então, Dédalo construiu as asas para primeiro libertar o filho dele, e aí ele colocou como item para poder dar adesão, né, poder voar, cera. E aí ele orientou Ícaro a não voar muito perto do sol para as ceras não derreterem e ele cair. Feito isso, o que ele fez? Ele voou perto do sol. E é sobre isso o livro. Só que o livro, ele traz uma lembrança do seguinte: não foi só isso que o pai dele falou. Ele disse o seguinte: não voe muito próximo do sol para não derreter as asas e cair, mas também não voe muito baixo para que as águas do oceano caiam, respinguem sobre as asas e elas fiquem pesadas e você tem que vai acabar caindo também do mesmo jeito. Ou seja, se voar muito alto, cai, se voar muito baixo, cai. A pergunta é: qual é o ponto de equilíbrio desse voo? E assim, eu vou dizer que esse livro, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Só que eu acredito que toda leitura, por melhor que seja, ela deve ser lida por um momento do seu espírito. É como se a sua mente e o seu espírito estivessem prontos para receber aquela informação. Já aconteceu comigo de eu não ler um livro, especificamente, até hoje eu não li esse livro, porque eu achei o conteúdo muito denso para o meu momento. É como se eu não tivesse mentalidade para receber aquela mensagem. E esse livro foi a mesma coisa. Eu já tinha, para você ter uma ideia, um resumo que eu fiz via IA na minha gestão do conhecimento no Market Hunt. E a descrição, esse resumo, é um resumo mecânico. Só que essa fase que eu estou da minha vida, neste momento, e todos os meses a gente faz masterclass do Market Hunt, e eu estou trazendo o quê? Um livro como referência para eles, fazendo um vídeo como este que eu estou fazendo agora, como parte da atividade. Como é uma forma de eu resgatar a leitura, ou seja, eu aprendo, eu entendo, e aí eu acabo criando vídeo para o YouTube e ajudo também na questão da educação, contribuir ali com a educação do cliente. E aí eu estava buscando um livro que falasse sobre essa questão da busca. E me veio na mente a Ilusão de Ícaro. Só que pelo meu resumo, ele não estava tão profundo, mas eu decidi ler. E aí eu falei, não, vou ler esse livro. E aí, gente, é um presente do universo. Era o livro que eu precisava para este momento. Então, o que eu vou passar agora, e eu tive que me segurar para meio que não reproduzir o livro inteiro no vídeo, mas são pontos que eu acho que são essenciais para você que está vendo o vídeo despertar para a importância de voar próximo do sol. Porque essa mitologia, na verdade, ela tem a ver com que você se arrisque a voar. Porque você vai cair em algum momento. Você vai cair voando ou não voando. É como pensar, a vida vai passar comigo ou semigo. A pergunta é, como você vai passar pelo processo da própria existência? E aí o grande aprendizado aqui do livro que me serviu também nesse momento a primeira coisa é lembrar e entender o que é a sua zona de segurança e o que é a sua zona de conforto. Então, a zona de segurança é onde está a nossa genialidade, é onde está a sua expertise, é onde está a minha expertise, é onde eu me sinto seguro para fazer o que eu vim fazer no mundo. Só que a minha zona de conforto, ela me prende em algum lugar. Porque a gente busca segurança, a gente busca por conforto.
faz parte da vida. A pergunta é: em que momento da sua vida a sua zona de conforto está em relação à sua zona de segurança? Porque se a sua zona de conforto não está contribuindo com que você voe para o sol, você vai ter que rompê-lo. E é aí que começa toda a jornada do próprio livro. Porque se você pensar, Ícaro estava ali na sua zona de conforto, preso. Então, essa prisão, na verdade, representa a nossa mente. E esse pai representa muitas vezes a ida para o mundo. Falou: olha, você precisa ir para o mundo, você precisa ir para fora. Só que aí você pensa, mas não voa muito alto, porque você pode cair. Mas também não voa muito baixo, que você pode cair. A pergunta é: qual é o ponto de partida para que você voe o suficiente para seguir adiante? Dito isso, então ele traz a questão da arte em si, porque essa busca por essa segurança, a arte está na sua segurança. Então, nós somos seduzidos a evitar e temer a arte. E a arte aqui, apesar de eu ter usado imagens, né, que ilustra realmente o que representa a arte para muitas pessoas, por exemplo, atrás de mim aqui tem armários aqui no escritório. Meu escritório fica num cowork, no Orgânico Cowork em Alphaville. Tem deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidamente para vocês. Tem um armário com uma pintura do Binho Barreto. É uma arte. Isso aqui é uma arte. Só que a arte não é só a representação de música, de escultura, de pintura. Ele traz a questão, uma indagação de que a arte é uma atitude do artista. Então, aquilo que você faz no mundo é arte. A questão é, olha que interessante, arte não é um objeto, mas uma atitude e uma conexão. Então, o que ele traz no livro? Que a questão de você manifestar no mundo o seu movimento já é arte, não necessariamente quando você está pintando, cantando, criando objetos. Então, quando ele traz essa vertente, faz com que a gente desperte para: peraí, o que eu estou fazendo? Será que eu estou fazendo coisas para garantir meu conforto e matando a minha própria segurança? Ou eu estou colocando a minha área de domínio em outros lugares? Então, o que ele defende aqui? Que a arte é um presente que você oferece ao mundo, não é um trabalho mecânico feito apenas por dinheiro, mas algo que você faz porque acredita que pode mudar alguém ou algo. Então, ele é um ato humano que cria o quê? Principalmente conexões humanas. Porque se a gente parar para analisar, relacionamento é uma arte, empreender é uma arte, viver é uma arte. Então, quando você muda a sua perspectiva para as coisas, você começa a perceber que, peraí, o que é que a arte exige? Se eu me colocar como um artista naquilo que eu faço, o que é que produzir a minha arte exige? De repente, te exige voar mais próximo do sol. E é por isso a questão da ilusão de Ícaro, porque ele traz como ilusão a informação que muitas vezes é deturpada dentro de nós. Como falou, olha, não voe próximo do sol, automaticamente que quem está com medo subentende? Eu vou me queimar, eu vou derreter, eu vou cair. Só que se você voar muito baixo, também vai acontecer a mesma coisa. Então a maioria das pessoas buscam o quê? Voar baixo, para, no mínimo, a distância da queda seja menor. Já parou para pensar sobre isso? Então, esse livro, ele é muito rico para trazer essa questão de tipo, olha, a zona de conforto é natural. Todo ser humano busca por segurança, na verdade, por conforto. Se você observar os mamíferos, quem tem cachorro, gato aí, eles estão sempre buscando uma coisa confortável. Um tapetinho, a cama. Pode perceber, eles buscam o conforto. Porque fisicamente é um aconchego. É onde você se sente meio que de volta ao útero, é um lugar seguro para você. Só que a gente vive num mundo hostil, num mundo onde a gente tem que sobreviver constantemente. E como você vai ser um artista
num mundo que não valoriza a arte. E aí a gente começa a pensar, caramba, como é que o povo que faz arte sobrevive de arte? A arte mesmo, né? Essa arte no sentido de pintura, de música, etc. E quem é você na fila aí do empreendedorismo para se tornar um artista de verdade? E aí, não muito longe, não muito distante, é como se eu estivesse debaixo de uma egrégora de informação. Então eu estou vivendo exatamente esse momento de saída de uma zona de conforto para uma nova zona de segurança. E aí me vem um livro, então enriquece o meu repertório, a minha atenção, para que eu possa olhar para isso, a ponto de fazer uma arte, esse vídeo. E aí eu começo a ver sincronicidade em diversas coisas que eu estou fazendo, inclusive dos filmes que eu escolhi para assistir. Eu pratico gestão para eu assistir filme. Então o que que eu faço? Um planejamento. PDCA para assistir filme, sim. Então eu olho os filmes que eu quero assistir, vou criando tipo uma playlist. E eu acabo vendo, assistindo o filme, normalmente no horário que eu paro para almoçar, porque eu já aproveito aquele tempo para assistir, e aí no final do tempo de assistir, ainda dou uma descansada fisicamente. Então, eu me organizando dessa forma, eu acesso mais informações através de filmes, e isso faz com que meu repertório também fique rico. Por que eu estou dizendo isso? Porque filme, ele é um projeto no mundo, todo filme tem uma mensagem. E a gente também está escrevendo a nossa história. A nossa história como pessoa também acaba tendo aí vertentes de filmes, se você para analisar. Então, arte é o que fazemos quando nos sentimos realmente vivos. Eu vejo que filme é uma forma de arte, por isso que muita gente gosta. Só que se você parar e analisar, e você? Aquilo que você está fazendo está te fazendo ficar vivo? Porque se você não tiver vivo com aquilo que você está fazendo, primeiro que você não vai fazer o que tem que ser feito. E isso vai levar a gente o restante do vídeo. Então, estes filmes, eles meio que reafirmaram algumas histórias que falam exatamente sobre isso. Então, assim, cada filme desse, a gente tem um canal no Spotify, onde praticamente eu acho que diariamente está saindo áudio, e eu já falei sobre algum desses filmes e provavelmente vai ter vídeo falando sobre eles em breve. Então, se você parar agora e buscar, talvez não tenha, mas, por exemplo, hoje é dia 5/4. Então, daqui vamos dizer, uma semana pode ser que tenha, tá? Então, esse filme, por exemplo, Almas à Venda, ele fala sobre exatamente essa questão que a arte é o que fazemos quando nos sentimos realmente vivos. O personagem principal, ele é um ator na interpretação do filme e ele está se sentindo pesado. E aí ele vê uma publicidade de uma empresa falando que você pode extrair a sua alma. É como se a sua alma fosse o lugar onde está tudo aquilo que você vive, né? E aí, se você extrair, você vai se sentir mais leve. E aí ele passa por esse processo. Então, o filme ele fala sobre isso, mas principalmente o quanto ele, na verdade, não estava usando o melhor caminho para buscar esse conforto. Ele estava desconfortável com a própria existência. Só que quando ele extrai isso, ele começa a ver outra perspectiva da vida a ponto dele querer aquele desconforto novamente. Então é um filme muito interessante porque ele retrata a arte é o que fazemos quando nos realmente sentimos vivos. Só que se durante a sua vida, neste momento, você se sente pesado, pesada, talvez você não esteja resolvendo pelas vias que iria te beneficiar a ter essa leveza. Então, às vezes, a gente acaba criando culpados, vendo outras coisas, quando na verdade a gente deveria buscar se curar. O Cativo, ele fala sobre um escritor, é uma história baseada em fatos reais, do Miguel Cervantes, se eu não me engano, que escreveu. Caramba, agora que vi que o filme, o nome do livro vai me fugir. Pera aí. Pausa para eu buscar o nome. Pronto, tive que dar uma gulgada aqui porque eu não me lembrava.
Ele escreveu o livro Dom Quixote, Miguel Cervantes. Miguel de Cervantes. E este filme é um trecho da história da vida do Miguel Cervantes, de Cervantes. Só que o nome desse filme chama O Cativo. E esse trecho, essa passagem de vida, essa temática mostra exatamente como esse artista sobreviveu por conta da sua própria arte. Ele conseguiu usar a arte como ferramenta para ele poder avançar, para ele poder superar aquele momento da vida dele. É um filme muito, muito, é muito lindo. Na verdade, os três aqui, eles trazem uma mensagem interessante, só que aí entra muito do que você tem, vamos dizer assim, até onde, né, o livro, o vídeo ele te cativa. Por exemplo, o cativo ele tem um enredo fluido. Almas à Venda é como eles têm um humor ácido, um humor sarcástico. Agora, A Voz de uma Geração, que tem uma mensagem muito interessante, ela já é um humor água de salsicha, sabe assim? Não é tão, mas tem uma mensagem interessante. Mas eu assisti até o final. Enfim. Então, esses três filmes, eles remetem a essa arte como um meio para a gente manifestar a nossa existência. E eu achei bem interessante trazer isso aqui para vocês como dica. Então, arte não é resultado, é jornada. O artista, ele produz arte. Então, se você, por exemplo, é empreendedor, empreendedora, você é um artista. A questão é que muitas vezes você está muito focado no resultado. E para você se conectar com as pessoas, você precisa focar na jornada. Então, vai muito da ânsia de cada um. Primeiro, quando a gente fala de resultado nos negócios, existem dois tipos: resultado quantitativo e qualitativo. Quantitativo é dinheiro no bolso. Ah, eu quero ver dinheiro na minha conta, dinheiro no bolso. Uma coisa que eu sempre falo para os clientes, e assim, tem cliente que escuta, cliente que não escuta. Primeiro, todo negócio tem que faturar, ponto. Faturamento é um fato. Se ele é um fato que precisa ser consumado, não precisa focar nele. Onde que você foca? No processo que leva até ele. Porque ele vai refletir a jornada, porque um resultado é ressaltar. Então, se você quer números, você precisa focar no que te leva aos números. Só que também existe o resultado qualitativo, que são as transformações que você tem no processo que não dá para ser medido, como o seu comportamento, o seu poder de escolha. Então, existem muitos ganhos no processo que são mais valiosos, muitas vezes, do que o resultado financeiro que você está tendo. Porque o processo de resultado financeiro, ele é acumulativo. Então, depende, sim, de fatores internos, em torno de 67%, mas existem fatores externos que podem impactar nos seus números. Onde que a gente não pode perder? O que nos cabe. Só que a gente tem que ter a mente ampliada para isso. Não adianta só querer, querer, querer e não entender o que te leva a isso. Porque isso é um comportamento infantil. Quem só quer, 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 mas não faz o que tem que ser feito para alcançar. Como, por exemplo, gestão empresarial, que é a nossa expertise. A gestão empresarial, ela literalmente é a jornada que vai te levar ao número que você quer. Só que não é porque você tem um mapa que você já vai chegar. Você precisa viver o mapa. Você precisa se transformar na jornada. Então a arte realmente ela não é resultado, ela é a própria jornada. Então você lapida. Ah, lapida? Acho que tá certo. O seu comportamento empreendedor na jornada. E isso vai refletir nos seus resultados de ano em ano. Porque cada ano é um campeonato. Então, a arte é a nova zona de segurança.
ele traz essa perspectiva, essa zona de segurança onde você é o expert, onde você é especialista, requer que você faça mais arte, porque senão você não se sente vivo durante a jornada. Se você se desestimula com o resultado quantitativo, é porque tem gap no qualitativo. Você ainda não tem mentalidade, habilidade e processo para alcançar aquilo. Por isso que hoje aqui na Borelli Academy a gente atua com um número, né? Então, assim, eu sempre pergunto hoje para um potencial cliente. Primeiro, qual é o seu nível de faturamento hoje? É abaixo ou acima de 50 mil mês? Ah, é abaixo, é um caminho. Ah, é acima, é outro caminho. A entrega é a mesma. O que muda é a forma. Porque, no caso, eu sou artista. Então, eu separo esses mundos, porque quem fatura abaixo de 50 mil mês precisa calibrar a mentalidade, precisa calibrar habilidades e precisa ter o processo que leva a isso. Agora, quem fatura, por exemplo, acima de 50 mil, existe uma resposta do mercado àquilo que ele faz. Então, a forma de resolver é diferente. Ele precisa de mentalidade? Sim. Ele precisa de habilidade? Sim. Mas a forma que ele adquira muda. Por quê? É outra maturidade. Inclusive, outra mentalidade. Então, quando você é o artista daquilo que você faz, uma das coisas é entender com quem você quer praticar a arte. E isso é definição de público. E esse é o tipo de aprendizado que você só tem muitas vezes vivendo o seu negócio, vivendo o mercado. É preciso ter musculatura, sabe? Para poder definir o que você, inclusive, quer. Então, deixa eu me colocar aqui. Deixa eu me colocar lá do artista. Vamos me colocar aqui no meio do artista. Então, a arte é ameaçadora porque envolve passar da zona de conforto para a zona desconhecida. Então, eu vou buscar um novo lugar, eu vou me colocar num novo lugar para que a minha segurança ela seja desenvolvida, que foi exatamente o que eu fiz nesse período que você está vendo esse vídeo. Mas não é porque eu decidi de uma hora para outra, é porque eu estou vindo num processo que me traz para esse momento. Então, quando eu decido sair da minha zona de conforto e criar um movimento lá na frente, eu criei um abismo. E esse abismo, ele sempre existiu, só que eu estava do lado de lá. Se eu passo um dos pontos para o lado de cá, risco vai ter. Só que essa zona de conforto que estava lá, ela vai precisar mudar de lugar. Senão, o meu sistema reptiliano começa a criar medo. Gera medo. Então, essa mudança é o ato de, vamos dizer assim, um salto quântico, muitas vezes, que o seu negócio e você precisa. Então, o que ele fala aqui? O desconhecido é o vazio negro, o lugar onde o fracasso ele pode acontecer e também o sucesso. É aquela situação que agora não vou me lembrar do físico, mas tipo, o gato tá ou o gato não tá? As duas coisas são possíveis. Você vai ter que abrir a caixa. Enquanto você não abre a caixa, ele pode estar e pode não estar. É uma incógnita. Agora, a partir do momento que você faz um movimento no vácuo, no vazio. E no vazio, aí me vem o aprendizado do ano passado, que é onde você encontra o mar. O mar é a distância entre o ponto inicial e o ponto final, onde o nada existe. E onde está o vazio, existe N possibilidades, que é exatamente isso que ele está fazendo. Esse aprendizado, a cultura oriental, principalmente japonesa, é onde eu tenho mais, acho que mais inclinação, tem muito aprendizado, gente. Eu participei ano passado de uma atividade que tinha a ver com escrita e foi lá no pavilhão japonês, no Ibirapuera. Foi ano passado ou retrasado? Acho que foi ano retrasado já. E eu fui. E assim, aquele dia, um dia antes, tinha minha perna, eu tinha dado PT. E aí eu fui no hospital tomar, eu não queria cancelar, eu queria estar lá. E tava friozinho, sabe? Era um mês de inverno. Se não me engano, foi junho ou julho. E eu fui.
sozinha, só eu fui dessa atividade, nenhum cliente foi. Mas para mim foi maravilhoso. É como se eu tivesse acessado um outro lugar. Literalmente, como eu falo no Desvenda, é o Alhures, né? Eu acessei um Alhures, ou seja, Alhures é outro lugar. E quando eu acessei esse outro lugar, eu tive esse aprendizado. E olha aqui, ó, que tem a ver com a mesma situação. É o desconhecido, vazio. Tudo pode acontecer. Então, a sua dor, ele escreve, ó, a sua dor ela é real. É a dor da possibilidade, da vulnerabilidade do risco. O cérebro ele fica assim, num frenesi. É o tipo de coisa que você fala, meu, eu tô indo. Mas se você parar para analisar, você fala, Jesus, eu tô indo para onde? Ai, meu Deus, dá medo, dá medo. Só que se você foca no medo, você paralisa. Se você foca na possibilidade, na vulnerabilidade, coisas vão acontecer. Então, se você deixar de senti-la, terá perdido a melhor oportunidade de fazer a diferença. Você cria a arte pela experiência de estar vivo. Joseph Campbell. O cara que criou aí, ou melhor, traduziu um pouco pra gente sobre a jornada do herói. Ele fala sobre a jornada. Esses altos e baixos, esse picos e vales, né? E o quanto todos nós estamos vivendo a nossa jornada do herói. Na verdade, quando você não cria essas experiências, você está deixando de ver perspectiva na sua própria existência. Então, sair da zona de conforto para levar a sua zona de segurança para outro patamar requer você viver outros roteiros existenciais, que é N possibilidades. Então, a gente precisa redefinir o quê? A coragem. Então, imagina quando estar numa prisão e Ícaro está lá e o pai está assim, ó, coloca essas asas aí. Ele falou, meu Deus, eu não voei ainda, eu não sei o que é isso. Só que a partir do momento que ele voa e que tem a experiência de estar livre, imagina a experiência de estar livre. É quando a gente se livra, inclusive, de bloqueios, de traumas, você se desconhece, porque você nunca esteve ali. E isso é a liberdade. Então a gente só tem liberdade quando a gente tem contraste. Já parou para pensar nisso? Aliás, vou aproveitar esse áudio e colocar no Spotify. E aí, você que tá ouvindo aí pelo Spotify, tem um vídeo. Mas enfim. Então, às vezes, a coragem é a disposição de falar a verdade sobre o que vemos e assumir o que dizemos, para que haja coragem. É claro que deve haver riscos. Assumir seu ponto de vista traz riscos. Todo empreendedor, ele precisa desenvolver diversas habilidades. Diversas. E liderança é uma delas, que a gente já vai falar na sequência. Então, aqui, ó, você acha que não precisamos da sua arte ou está com medo de criá-la? É uma pergunta do livro. A economia da conexão exige que criemos arte. Essa economia da conexão, que se você estiver inspirado, você vai ler o livro, tem muito mais do que eu estou falando, certamente. Mas tem a ver com essa questão de propagar a arte. Chega um momento que é o momento que nós estamos, que é se conectar muito mais. Por isso de vídeo, por isso de áudio, por isso disso, daquilo. E é onde, só que você vem com uma bagagem, porque você vivencia a jornada. Talvez o maior gap, tá, de quem empreende aí, quer aparecer, é não ter a bagagem para isso. E aí você não se torna verdade, porque você não tem musculatura. Por isso que viver o processo ele é tão essencial. Sempre vai ter alguém que precisa te ouvir no nível que você tá. Isso é geral. Só que se você não tem as suas cicatrizes e os seus sorrisos, você mesmo vai se sentir incongruente em algum momento. Então a arte de seguir em frente está em compreender o que deixar para trás. Essa mudança que eu fiz da minha zona de segurança neste momento, eu tive que deixar algumas coisas para trás. Primeiro, a minha zona de conforto anterior.
Não tem nada garantido nesse movimento. A única coisa que eu posso garantir é o meu movimento. E isso, gente, é assustador, porque é só você. Qualquer coisinha que der errado no processo, sempre vai ter alguém falar, ah, eu avisei. Mas você foi de teimosa. Mas, olha, então tem coisas na nossa vida que muitas vezes você não faz justamente porque tem medo de não ser aceito. E isso é um risco, porque essa conexão requer aceitação. Só que não vai ser todo mundo que vai te aceitar. E aí vem, hoje é domingo de Páscoa, ressurreição. Todo mundo aceitou Jesus? Não. Foi crucificado. Porque inclusive já se era esperado esse tipo de atitude quando ele foi enviado. E nem por isso ele deixou de fazer o que tinha que ser feito. E até hoje, né? Até hoje, a mensagem ela é ecoada pelos quatro cantos. Tem quem aceita, quem não aceita, tem quem discute, quem. Ontem, por exemplo, eu peguei um Uber que eu fui. Eu me mudei para um apartamento na frente do escritório, porque eu queria eliminar a logística. E aí eu tinha alugado uma kitnet nesse período de 30 dias para estar aqui. E aí eu fui buscar minhas coisas. E aí eu fui de moto, porque, assim, você tem a opção no 99, por exemplo, carro, moto, e os carros não estavam atendendo. E aí eu fui na moto, falei, eu vou, depois eu volto de carro, né? E aí na ida, eu olhei assim pro céu, tava uma cor linda, sabe? Aqui em Alphaville, eu acho o pôr do sol daqui muito lindo. Ok, pode ser poluição. Você pode falar, poluição que muda a cor dos gases, beleza, mas ficou lindo do mesmo jeito. E aí eu comentei assim, eu falei, nossa, como o céu tá lindo, né? Aí o motoqueiro falou, eu falei, vai ter lua de sangue, não sei o que lá. Ele entrou no. Eu falei, e aí, Jesus já tinha morrido? Tava no tempo, ele entrou no faz de Jesus. Aí eu perguntei assim pra ele, e você sabe por que ele ressuscitou no terceiro dia? E não no dia seguinte, não depois de 4 dias? Ele, nossa, não faço a menor ideia. Eu falei, mas imagina. Ah, não faço a menor ideia. Eu sei que a gente conversando assim, isso indo de moto, tá? Ele falou assim, mas tem. Eu não sei o que ele falou em relação a ter. Acho que ele colocou a política no meio. Eu falei assim, gente, papo doido, né? Mas enfim, fiz um adendo aqui, mas voltando. O que eu quero dizer? O líder, a liderança coloca o líder em risco. Jesus era um líder. E a liderança coloca o líder em risco. Você que empreende, de alguma forma você tem liderança. Você ainda não alcançou a sua autoridade, muitas vezes. Mas quando você decide empreender, de certa forma você está trabalhando e precisa trabalhar sua liderança. Então, você não precisa de mais atividade, você precisa ir mais fundo. A mensagem que está lá no livro, eu super concordo. A gente precisa se aprofundar mais. E deep, sabe? Deep skill é aprofundar-se. Já ouvi, por exemplo, pessoas que me falaram, eu não teria coragem de fazer o que você faz. Porque o que eu faço, por exemplo, me expõe e me deixa vulnerável. Trabalhar o desenvolvimento do outro, quando você está trabalhando o seu desenvolvimento, é tipo assim, você está na jornada trazendo outras pessoas como Jesus. É um guia. E isso é uma inspiração. Então, só estará com você quem tiver na mesma vibe, quem quer alcançar aquilo que você quer alcançar. E muitos não vão te seguir, muitos não vão estar junto, muitos até vão participar e vão querer ser aquilo que você está fazendo. Porque a liderança coloca o líder em risco. E por que ele traz essa questão da liderança? Porque ser artista é ser líder. Se você assistir o documentário na Netflix do Chef's Table, você vai ver que todo chefe, toda a história de chefe que aparece no Chef's Table tem a ver com tudo isso aqui que eu tô falando. Porque cada chefe daquele é um artista.
E todo artista, ele meio que chuta o saco do status quo, se o status quo tiver saco. Que eu acho que como a gente tá num mundo patriarcal, ele tem um saco. O status quo, que é a forma de pensamento das pessoas, da maioria, padrões mentais, todo artista lida de frente com a quebra do status quo, porque você gera contraste. A arte gera contraste, é uma quebra de paradigma. Gestão empresarial, como a gente está trazendo, que é a 4D, gera contraste. Tem gente que não sabe o que é gestão. A gente não sabe o que é. A gente não sabe nem o que está fazendo esse planeta. Quem dirá gestão empresarial 4D? Parece que estou mandando a pessoa ir pra puta que pariu. Perdão. E não é. Eu não vendo droga. Eu vendo desenvolvimento. Transmutação, muitas vezes. Daquilo que a pessoa já faz. Só que ela pode fazer melhor. E tem gente que se incomoda com isso. Tem gente que não concorda com isso. Quem não concorda tá fora. Vai ter muita gente que vai achar isso aqui feio. Assim como tá tendo memes ultimamente de lugares maravilhosos no mundo que teve notas baixas. Aí teve um cara, por exemplo, colocou lá ele avaliou os Lençóis Maranhenses, ele deu uma estrela e colocou lá muita areia. Pode ter sido zoeira, mas é uma nota baixa, isso influencia no quantitativo. Aí eu vi uma publicidade, tipo publicidades marcantes, que tá assim, não deu nenhuma nota, aí tá lá, Lúcifer, não deu nenhuma nota para a Bíblia. É esse tipo de coisa. Então, quem critica. Aí a gente tem o NPS. NPS serve para a mesma lógica. Detratores neutros não estão juntos. Agora, quem enxerga aquilo que você tem como arte, aquilo, a pessoa aplica aquilo e ela tem a transformação, ou seja, ela vai passar pelo processo para gerar resultado, é nota máxima. Agora, quem não se envolve sempre vai ser mediano em nota e em crítica, porque o líder ele corre risco. O líder mexe com manada. E aí ele fala, ó, escolha você, por isso você tem que saber quem é você no meio desse povo todo, no meio desse mercado todo. E aí tem dois termos japoneses que eu não conhecia, eu achei muito bacana, que ele traz aqui o seguinte, ó. O tarik é o nome, aí ele deu o exemplo dos dois mamíferos. O gato, a mãezinha, né, a gatinha, ela pega ele pelo pescoço e tira ele da onde ele tá ali para outro lugar. Por exemplo, se ele estiver em risco, ela vai, pega ele e tira ele. Isso chama tarik. É o nome para escolher ser ajudado. Então, a gatinha vai lá, pega ele no pescocinho e tira ele do lugar. Ele escolhe ser ajudado. Só que existe um macaquinho. A macaca mãe, ela não pega ele pelo pescoço. Ele tem que se agarrar nas costas dela para ser retirado, que é o jirik. É a arte da autoridade e de fazer escolhas por conta própria. Então, o macaquinho, no caso, ele escolhe se agarrar. O gatinho, ele é agarrado. E o que ele está dizendo aqui? Escolha você. Escolha o jirik. Por quê? Você tem que aprender a ter o accountability, que a gente fala tanto na Masterclass do Marketing Hunt. É pegar as rédeas das coisas, é escolher fazer, escolher se mover, escolher voar para o sol. O pai do Ícaro deu asas para ele, mas ele tinha que escolher seguir a orientação ou não. Então, você quer autoridade para criar, para ser notado e para fazer diferença? Você está esperando permissão para se levantar, falar e colocar em prática? E isso traz a gente aos negócios. Quantos empreendedores estão esperando autorização para empreender de verdade? Uma coisa, eu tenho uma startup, só que quando eu passei pelo ecossistema de startup, eu escolhi seguir a minha jornada. Primeiro porque eu não estou pedindo autorização para ninguém para empreender. Eu estou empreendendo por aquilo que eu acredito. E isso eu assumo riscos, tenho minhas perdas e meus ganhos,
Só que eu tenho liberdade. E aí você começa a ser podada em algumas conversas, como se você estivesse pedindo autorização para você fazer o que você está fazendo. E eu não gostei desse ecossistema de startup, pelo menos das que eu tive experiência. São questionamentos que às vezes as pessoas nem param para entender por que você escolheu. E aí, quando eu tive essa sensação, desculpa os startupeiros da vida, mas como a gente vive num sistema muito patriarcal, eu senti muito preconceito por ser mulher. Mulher, aí tem a questão também de cor, tudo, gente, é complicado. Só que eu escolho não olhar para isso, eu escolho seguir a minha jornada. Ah, eu sou mulher? Continuo. Ah, eu sou parda? Continuo. Ah, eu tô gordinha? Continuo. Tem coisa que dá para melhorar, tem coisa que faz parte de quem eu sou. Porque a primeira liderança é sobre si mesmo, depois sobre outras pessoas. Só que nem sempre você está pronto 100% para tudo. Então tem coisas que você vai ter que superar na sua jornada. Ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando transformá-lo em outra coisa é a sua maior conquista. Ralph Emerson. E aí eu acrescentei, autenticidade custa TED. TED é o acrônimo aqui que a gente usa na Borelli Academy para tempo, energia que gera dinheiro. Autenticidade custa tempo e custa gestão, não só empresarial, mas de energia, de emoção, para aí sim você ganhar dinheiro, receber o dinheiro, né? A gente não ganha, a gente cria dinheiro, né? Então a gente evolui para o quê? Para ter segurança. A gente busca segurança. A gente busca se confiar. No mundo de hostil, você precisa se agarrar num galho quando você está lá no riacho, correndo para cair na catarata. E mesmo assim, em algum momento, você busca o quê? Provocar, você quer mais, porque a gente é a imagem e semelhança de Deus. Você é a imagem e semelhança de um criador. Você é uma criatura que tem, aí eu trago aqui como contribuição para esse momento, uma necessidade de realização. Se você olhar para a pirâmide de Maslow, primeiro, você precisa comer, beber e dormir. Ponto. Segundo, você busca por segurança. Você também é um ser social, ninguém faz nada para si mesmo sozinho. O celular dá o PT, provavelmente, do nada, eu vou precisar de alguém que conserte celular. Eu não sei consertar celular. Eu vou ter que ir em busca de alguém que dedicou o TED para isso. Só que as necessidades humanas não param por aí. Então, quantos planos você tem aí engavetado? Quantas realizações você quer ter no seu próprio negócio? O seu negócio é um projeto de realização. Só que se você não entender como melhorar, isso vira frustração. Então, o ser humano, naturalmente, busca ser realizador. Nós somos realizadores. Então, tem quem construiu pirâmides, tem quem construiu carros, tem quem construiu microfone, tem quem construiu coworks. E assim sucessivamente. Quando a gente utiliza, nós somos usuários do que foi construído por pessoas. O que é que você está construindo? Às vezes você não vai construir coisas físicas, mas serviços têm a mesma lógica. Então, quem nos ensinará a ter bravura? Porque para enfrentar essas coisas no mundo, a gente precisa ser bravo. O artista, ele é brabo. Primeiro com ele mesmo, que o nível de liderança começa em você. Segundo, começa a se conectar. Então, você não está cansado de fingir que não é capaz de fazer a diferença? Essa é a pergunta. E é assim que você deveria ser um artista, ele coloca, fazendo o trabalho extremamente difícil da conexão. Porque a conexão humana é a parte que mais dá trabalho. E eu falo isso para os clientes. O Marketing Hunt, que é o nosso ecossistema de gestão empresarial, ele é dividido em duas etapas, exatas e humanas. Metade é exato, metade é exato. Se você resolve a parte exata, depois você vai resolver só a parte humana. Porque a parte humana tem muito pano para manga. Só que conexão gera mudança. Conexão gera mudança.
E a conexão não torna o jogo mais curto. Então você cria um pouquinho de arte, depois volta ao trabalho. Não, o seu trabalho é arte e vice-versa. Só que se você não se enxergar assim, e esse é o convite do livro, e eu super mega concordo, é você voltar para dentro, para você se reconectar com esse poder que você tem nas mãos. E se você é empreendedor, empreendedora, a Borelli Academy faz esse papel. Esse é o nosso papel. E esse livro me fez refletir. Gente, é isso. A gente provoca uma mudança do especialista em gestor. Esse gestor ele amplia a visão dele, ele começa a ver os dados de forma clara, ele começa a ter poder de escolha. Aí, se ele vai usar IA, se ele vai contratar pessoas, isso vai depender dele. E a ferramenta é complemento. Só que essa inteligência natural está dentro de você. A gente reacende essa inteligência natural. Isso é o meu poder. E eu vou em busca de quem quer isso. Tem quem não quer. Tem quem quer ficar do jeito tal. Tem quem quer outras pessoas para acender isso. Mas essa bravura ela pode ser ativada porque você já está no processo. E aqui ele ainda dá assim, ó, 3 maneiras de você melhorar sua arte. Voe perto do sol. Eu estou voando perto do sol e assim, dá um medo do caramba, dá aquele medinho, mas não a ponto de me limitar, a ponto de fazer eu ampliar a mentalidade. Aí ele falou assim, ó, fica nu, vulnerável em frente daqueles que você oferece a arte. Só que até essa nudez, essa vulnerabilidade, ela está sendo trabalhada no tempo, no meu caso, né? Porque a gente precisa realmente se empoderar de quem nós somos para ser vulnerável. A vulnerabilidade cria conexão. Só que se você não tiver mentalidade, maturidade para isso, você não coloca sua vulnerabilidade. Aí você cria armas, resistência, como uma forma de defesa. Isso é natural. Se você passa a entender isso, tá tudo bem. Só que você vai se despindo na jornada. E procura estabelecer conexão. Então, arte é um compromisso com o processo, com uma direção e generosidade, e não com o resultado. E retas finais. Ele traz um ponto aqui que eu falei, gente, eu vou ter que trabalhar isso na terapia, vou ter que trabalhar na terapia. Pelo seguinte, vergonha e vulnerabilidade e nudez. Kryptonita, como todos sabem, deve ser evitado. Imagina, o super-homem. Ele tira a força do super-homem, né? Ela pode penetrar na sua armadura e deixá-lo desamparado. Super-homem, kryptonita, sem força. Quais são as suas kryptonitas? E aí ele coloca aqui, ó, arte envolve vulnerabilidade e o custo da vulnerabilidade pode ser a vergonha, que é a sua kryptonita. Isso aqui, eu falei assim, gente, nunca tinha parado. Eu já tinha um conhecimento e uma opinião de que a necessidade de aprovação é a maior sombra que existe. Só que isso aqui me trouxe o porquê que a necessidade de aprovação acaba sendo a maior sombra dentro da minha percepção. Porque constrangimento é arma social. A gente está sendo constrangido desde a infância, porque os nossos pais foram constrangidos e é tudo que eles sabem. Então, ó, o custo da arte é vulnerabilidade. A vulnerabilidade também provoca sentimentos de vergonha. A perspectiva da vergonha pode facilmente nos paralisar. Quando você sente vergonha, você se paralisa. Equivale ao medo, só que é um constrangimento perante o social. E aí você não se conecta. O ciclo de vergonha começa cedo e não para nunca. Usam a vergonha para manter conversas e comportamentos no armário para garantir que os não ungidos e os desprovidos de poder fiquem calados. Isso está desde da igreja. Acusações do tipo, como você se atreve? Quem você pensa que é? Que presunção! Falam fundo ao coração. E aí você constrange. E isso não está só nos humanos, também praticamente está em todo o reino animal, mas principalmente o mamífero sente isso. A minha cachorrinha, quando
Quando ela tava. Agora ela tá lá, olha só, tive que deixar ela na zona de conforto. Eu trouxe, eu rompi minha zona de conforto, mas ela tá na zona de conforto lá. E aí eu fiquei essa semana por lá, e assim, como ela dorme comigo na cama, e às vezes ela dorme no sofazinho, ela tem um sofazinho só pra ela. E acontece, tipo, eu não preparei um lugar pra ela fazer xixi. Então ela pede, ela aprendeu a pedir. Só que às vezes tá na madrugada, eu dormi, ela provavelmente pediu, eu nem vi. Ela vai e faz xixi, é necessidade básica dela. E aí eu percebi que quando eu levantava, ela ficava assim, amoidinha. Sabe? Ela fazia até assim, ó, com o olhinho. Porque eu já tinha chamado a atenção dela alguma vez quando ela fez. Só que, tipo, gente, sou eu que tem que ser a mais inteligente ali, né? Só que ela respondeu a esse constrangimento. Ela sabendo que ela fez xixi fora do lugar, ela ficou constrangida. E aí o jeitinho dela de mostrar que, tipo assim, eu não tive culpa, tipo, eu tive que fazer, não tive escolha. É ela criar esse mecanismo de, tipo, diferente, sabe? Como, tipo, ah, não briga comigo, não. Então, a maneira mais fácil de garantir a conformidade entre os funcionários, por exemplo, e os desobedientes é envergonhá-los por ousadia, desobediência e arrogância. Tá aqui, ó. Advertência. Ai, gente, isso é tão profundo. Isso aqui vai longe. Persuasão negativa da liderança. Quando alguém no comando diz: por que se fez isso? Fomos ensinados a responder: porque me mandaram. Aparentemente, essa é uma resposta segura, uma defesa contra a responsabilidade. Eu estava fazendo o meu trabalho. Quando o Ícaro voou próximo do Sol, ele desobedeceu o pai. Ele quebrou uma autoridade ali. Então, o medo da vergonha é uma ferramenta poderosa para modificar o comportamento e quem está no poder a utiliza há anos. Constrangimento é arma social. E aí eu comecei a ter memórias da época de infância, e não tão longe assim, do quanto, por exemplo, a minha mãe me constrange o tempo todo. É sempre um. E aí eu percebo que, tipo, às vezes não é consciente, é inconsciente. Porque ela recebeu isso. Só que agora eu consigo enxergar. Aí você fala, nossa, calma, gente, só um exemplo. Mas isso tá em todos os lugares. Tá em todos os lugares. E provavelmente eu faço isso também, como eu já fiz, porque eu parei para analisar e falei assim, eu já fiz isso. Às vezes eu faço isso com um irmão meu. Às vezes eu faço isso com um cliente. Eu comecei a observar e falei assim, caramba, eu pratico constrangimento de forma inconsciente. Porque isso é uma arma social para desarmar o outro. Então, quando eu constranjo alguém, eu estou deixando a pessoa vulnerável. E isso trava a pessoa. Ai, isso vai ter que ser trabalhado. Porque não é esse o objetivo. Mas às vezes a gente tem que descobrir as nossas lacunas. E às vezes é isso que está impedindo de outras conexões acontecerem. Como uma forma de autodefesa. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. O autoconhecimento ele vem de várias vertentes. E isso é algo que eu vou ter que trabalhar em terapia, porque eu enxerguei isso, eu recebo isso, eu pratico isso, mas eu não estava enxergando isso. Veio através desse livro. Então, vergonha é o assassino da alma, o inimigo de quem teria coragem. É a nossa criptonita. Porque a necessidade de aprovação faz a gente dizer muitas vezes sim. O líder, ele é uma autoridade. Só que existe a liderança que inspira e a liderança que poda. Ainda assim é um poder. A maneira mais fácil de evitar a vergonha que todo ser humano quer fazer é ficar quieto. Porque tem gente que tem vergonha de fazer pergunta. Se você não falar e não agir, dificilmente será escolhido para não ser envergonhado. E eu costumo muito dizer assim, ó, faz com o que tem, Kaizen. Só que muita gente tem vergonha disso. Eu mesmo tinha vergonha disso. Porque quando a gente faz com o que tem,
Significa que eu não tenho algumas coisas para mostrar. Só que se a gente deixa de fazer com o que a gente tem, a gente não vai para outro lugar. Então acaba sendo um paradoxo. Muita gente tem vergonha do que tem. Porque a gente tá. Ai, meu Deus, uma sociedade doente. Ou o efeito halo. A gente julga a pessoa. Isso faz parte, inclusive, da própria natureza. Um pavão com pena, um pavão sem pena. Você vai achar o com pena bonito. Aí tá faltando algo ali, tá faltando algo aqui, logo você vai, esse é melhor, esse não é melhor. Você coloca dois carros. Por que que grandes players mostra carro, casa? Porque você tem o efeito halo. Então isso é natural de um pré-julgamento. Isso de repente faz parte da natureza. Só que nós somos seres com nível de inteligência maior para superar isso. Então não é à toa que a gente pode observar isso, senão seria automaticamente natural e não é automaticamente natural. Às vezes é natural para um ganso, para um pavão, não para um ser que pode se tornar humano. Então, a verdade é, a vergonha é uma escolha. Vale a pena repetir, ninguém pode forçá-la a sentir vergonha, ela deve ser aceita. E isso aqui requer trabalhar o seu autoconhecimento. Então, nós fomos treinados a sentir vergonha. A gente está sempre sendo corrigido desde a infância. E isso me fez pensar nisso aqui. A gente está numa fase que a missão Artemis está no ar, está rodando. E aí quando você vê o planeta, da mesma, pensa assim, ó, você tá vendo de um ângulo o planeta inteiro. Aí tá lá você, no meio dessa magnitude, sentindo vergonha alheia, sendo podado, na sua zona de conforto, não tá indo buscar sua zona de segurança, não tá arriscando. Gente, as coisas não ficam menor quando a gente aumenta a perspectiva das coisas. Porque é isso que a gente faz na gestão empresarial. A gente amplia a visão do cliente para ele ver o todo. E aí ele não se perde mais nas partes. Só que tudo que eu tô falando aqui, esse livro, é pra gente poder ampliar a mentalidade. Olha aqui, você olha pro planeta e fala, gente, tudo ficou menor. E aí você começa a olhar, tem tanta coisa maravilhosa, por que tem tanta gente ruim nesse planeta? Praticando atrocidades, maldade. Quando a gente é uma dádiva. E a gente escolhe comer, beber, dormir, se reproduzir. É pouca coisa para muita coisa, né? E mensagem final. A face dos descrentes. Com quem o artista deve se preocupar? Essa é a palavra de ordem do artista equilibrado. A face dos descrentes. E aí ele traz um termo que eu falei, putz, é verdade. O firewall. Quando você blinda a sua mentalidade, é como se você estivesse protegendo, na verdade, aumentando o seu potencial para deixar passar só o que é importante. Porque ladrões vão tentar invadir, problemas vão tentar invadir. Por exemplo, meu celular deu PT hoje. Eu tô começando a gravar vídeo. Ontem eu gravei alguns vídeos, deu PT. Aqui, minha mente não pode sucumbir a isso, porque é externo. Agora eu tenho que buscar o que? Soluções. A vida vai trazer o que? A prova dos nove. Então blinda sua mente, afaste dos descrentes. Porque palavra, gente, é vibração. E a palavra dita, o seu ouvido ele vai captar. Então é melhor que você esteja longe de quem está falando. Faz sentido. A sombra da vergonha freia o artista e mata a sua arte. Ah, peraí, você vai voar próximo do sol? Pra quê? Tá tudo certo aqui. Ó isso. E aí vão colocar, mas da outra vez, lembra aquilo que aconteceu? É isso. Essa palavra, ela vai frear você. E isso vai matar a sua arte. Então, a pergunta final é: você tem vergonha de quê? Faz uma lista, pega um papel e fala assim: eu tenho vergonha. É você com você. Eu tenho vergonha disso, de não dar certo, de não sei o que lá, de fulano de tal acontecer. Do que você tem vergonha?
Eis aí os seus gaps sociais. Eu vou fazer essa atividade. E mensagem final. Nós estamos em busca, nós quando eu digo eu sou Ellen Borelli, que sou a CEO Excelista na Borelli Academy, em busca de empreendedores extraordinários. Sim, aqueles que querem ir além, aqueles que querem avançar no mercado, aqueles que querem desbravar-se antes de tudo. Porque gestão empresarial 4D não é para qualquer um. É para quem quer fazer diferença no mundo. E isso está ficando cada vez mais claro para mim. Porque você precisa se desenvolver, você precisa enxergar, você precisa tirar do colo muita coisa. Não é para quem quer praia, sombra e água fresca. Se você quer isso, tudo bem, vá buscar o seu lugar ao sol. Se você quer facilidade, tem gente que fala, não, se não está fluindo, não está acontecendo. Gente, não é bem assim. Para fluir, você tem que tirar as pedras do seu caminho. Não se contenta com o mínimo de um máximo que você pode se tornar. Senão você não se tornou humano. Então, empreendedores que faturam abaixo de 50 mil mês querem aumentar o seu potencial, fala comigo. Ah, eu faturo acima, mas o meu negócio está desorganizado, está desestruturado. Fala comigo. Então, aqui no link desse vídeo, vai ter um link para você falar com a gente. E se você estiver ouvindo pelo Spotify, vai ter um link para o vídeo, que no vídeo vai ter um link para falar com a gente. Acho que dá até para colocar 2 links, eu não me recordo agora, mas eu vou tentar, tá? Eu vou fazer. De qualquer maneira, eu falei bastante? Falei que tinha que falar. Se você vai ouvir, aí é outro 500. E se você chegou até o final, é porque a mensagem era para você. Curte, compartilhe com alguém, mas não saia daqui sem deixar seu comentário. Manifeste no mundo aquilo que você recebeu. O que você achou dessa palavra? Não precisa escrever, foi muito tempo, porque realmente eu falei bastante. Isso é um fato. Você tem algo além disso, de falar do tempo? Eu quero qualidade da informação. Qualitativo. Até o próximo vídeo. Missão Artemis no ar. Bora ser desbravadores da nossa existência.